Boa noite, apaixonados por viagens. Hoje a gente vai falar de como economizar ao escolher a forma de se levar dinheiro para sua viagem internacional. E não é só diminuindo a quantidade de dinheiro, não, viu, gente? É escolhendo bem. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a essa live. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar de como economizar na hora de escolher a forma de você levar o seu dinheirinho para a sua viagem internacional. E a gente vai conversar com uma pessoa muito especial que entende muito do assunto, que é a Dani, que é especialista em investimentos. Ela já chegou aqui, eu vou chamar ela aqui para a nossa conversa. Gente, boa noite, sejam bem-vindos. Oi, Dani. Chegou a solicitação para você, Dani? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa live que a gente vai falar de planejamento de viagem e como levar dinheiro para as nossas viagens internacionais. Oi, Dani. Tô achando que você vai ter que entrar de novo. Eu não tô conseguindo. Peraí. Ah, eu acho que agora vai dar. Entrar ao vivo. Oi, Dani. Vamos lá. Ah, agora sim. Ah, agora apareceu. Seja Deixa eu ajeitar bem-vinda, aqui. Dani. Tudo bem? Nossa, muito bom estar aqui com você. E esse frio aí, onde é que você tá? Não, puxa vida, aqui tá quase nevando aqui na minha cidade, aqui em Minas. Puxa vida, tá fazendo bastante frio aí. Ai, que maravilha. Eu tô falando de Goiânia. Aqui esfriou um pouco, mas ainda não tá assim tão frio, não. Ainda tá aquele climinha gostoso ainda. Ai, que delícia, essa época é tão boa, né? Essa época do ano. Ô, Dani, então seja bem-vinda, né, à nossa live, que a gente vai falar de como a gente pode economizar na hora de escolher a forma de levar, né, nosso dinheirinho para viagem internacional. E, na verdade, não é levando menos dinheirinho, né? É a gente sabendo escolher essa forma. Então, seja muito bem-vinda. Isso. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com você. Você sabe muito do assunto. E aí, primeiramente, a gente queria conhecer um pouquinho você contar para a gente sua história, né, nessa área, para a gente ficar mais pertinho aí de você. Muito obrigada pelo convite. Fiquei super feliz quando você me convidou, né? E eu trabalho com investimentos já tem um tempo. Eu fui gerente de banco aí no Itaú por 10 anos. Então, vira e mexe, meus clientes naquela época também solicitavam, né? Para fazer desbloqueio do cartão internacional, para como que fazia para levar dinheiro para o exterior. Então, acaba que ao longo da minha jornada, né, eu convivi com isso no meu dia a dia lá de trabalho. E aí, hoje, eu trabalho numa consultoria de investimentos. Eu atendo institutos de previdência e também atendo pessoas físicas, né? E aí eu consigo ajudar na orientação aí das melhores escolhas, né? A gente coloca na balança o que é melhor para o cliente, para os objetivos dele, e ele faz as escolhas, né? E aí, com isso, é possível economizar bastante aí na sua estratégia de fazer uma viagem, ou seja, com planejamento você consegue ter boas escolhas aí na hora de levar o seu dinheiro para o exterior. Exatamente, faz muita diferença, né? Quando a gente começa a estudar esse assunto, a gente vê que realmente a gente pode economizar muito. E muitas vezes, às vezes, a gente vai pelo caminho mais fácil, né? E o caminho mais fácil nem sempre é o melhor, né? Então, hoje a gente vai falar É, aqui eu de algumas opções, né, Dani? exatamente, eu sempre falo para os meus clientes e para as pessoas que me acompanham também, que me perguntam, que assim, quando você tem o conhecimento, você é capaz de identificar aquilo que melhor se adapta a você e fazer boas escolhas. Então, nem sempre o que é bom para uma pessoa vai ser boa para outra pessoa. Então, é importante você conhecer tudo que tem no mercado e ver aquilo que se adapta com o seu objetivo, né? Então, no caso da viagem, principalmente.
Então, uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje são algumas dicas rotineiras que às vezes a pessoa esquece, né? E que a gente vai relembrar aqui, vai reforçar. E aí vamos falar também dos meios, né, de se levar o dinheiro para fora do Brasil, legalmente, né? Vamos falar assim. Isso aí. Não sigam os exemplos aí de levarem dinheiro na roupa íntima, por favor, não façam isso. Pelo amor de Para dar uma Deus. descontraída, né? Já tivemos casos aí que não foi muito legais, né? Exatamente. E a gente tem que ter alguns Então, cuidados, né? Igual você falou, né? Além de escolher a tem. forma de levar, né? O dinheiro. Exatamente. Eu vou começar falando para vocês uma coisa que muita gente me pergunta e que talvez vocês tenham essa dúvida. É importante saber, primeiramente, a diferença entre, por exemplo, eu vou falar do dólar mais específico, porque é a moeda mais aceita. Então, quando você vai fazer a sua cotação, é importante você entender a diferença do dólar comercial para o dólar turismo, tá bom? Isso é um ponto, assim, quando você decide fazer uma viagem internacional, você começar já a analisar essas pequenas diferenças. Então, assim, o dólar comercial, ele é voltado não para a pessoa física. Aquele dólar que você vê no jornal, geralmente, que eles colocam ali, é o valor que é negociado entre CNPJs, né, de importação e exportação ali. Quando você vai fazer a sua viagem, você vai usar o dólar turismo, que é uma outra cotação geralmente mais cara, né, com valor maior, do que aquele dólar comercial que é divulgado aí nos jornais, nas mídias, tá? Então, uma dúvida que tinha muito frequente no banco era isso. Às vezes o cliente chegava lá, eu dava o valor da cotação para ele, e ele abria lá um jornal, alguma coisa, e me falava, ah, mas aqui tá mais barato. Aí eu tinha que explicar que não é o mesmo dólar, tá? Então, isso é É. importante já, quando você começar a fazer seu planejamento, você já identificar esses detalhes, tá? Isso é muito E importante. eu não sei se você teve essa dúvida, né? Eu já viajei, eu fiz 3 viagens internacionais, né? Como se diz, vamos levando a conversa assim mais descontraído para não Isso. ficar muito chata. E quando eu É. estiver falando muitos termos técnicos também, vocês podem me cortar, tá? Que às vezes a gente empolga. Tá Não, bom? combinado. Mas eu já tive essa dúvida lá no início. Às vezes eu olhava lá na televisão ou no jornal o valor do dólar. Aí quando eu ia na casa de câmbio, eu falava, gente, mas está muito caro. Mas é porque eu também não Tá. entendia que tinha essa diferença, né? Então, isso aí é uma das coisas básicas, assim, que o investidor, né, que a pessoa, que o viajante aí, que está prestes a se aventurar, né, para conhecer novas culturas, ele precisa entender, tá? Então, assim, isso aí é importante. Outra coisa que é importante, como que faz a troca, né? A troca do real para o dólar. Então, hoje a gente tem 3 meios aí que são os mais conhecidos, né? E os mais confiáveis, que é através de um banco, através de uma casa de banco, de câmbio Câmbio. e naquelas casas de câmbio que eu esqueci como chamam, que ficam dentro dos aeroportos. Tipo uma cabine lá. Tipo um balcão mesmo ali de Isso, é troca, um né? balcão mesmo, de troca. E aí é importante você verificar que o câmbio pode variar de uma casa para outra, ele pode variar dependendo do valor que você vai comprar também, ele tem essa variação. E geralmente no aeroporto ele é mais caro, tá? Então, Costuma assim, ser é uma mesmo. opção que eu indico às vezes para o cliente quando ele está voltando e quer fazer a conversão contrária. E às vezes pode ser que ele está num país que não é uma moeda comercialmente em circulação aqui no Brasil, assim, não, nas casas de câmbio é mais difícil. Então, eu já tive clientes, por exemplo, que fizeram essa troca, me perguntaram como que fazia, e aí eu orientei que a maneira mais fácil era para ele trocar numa casa de câmbio para uma moeda forte, né? Ou seja, ele Ah, vai pegar tá. aquela moeda do país, agora que eu não me recordo de algum país, mas vamos supor eu mesmo que fui para a Austrália, né? Lá o dólar é australiano, então o dólar australiano ele é diferente do dólar americano. Então o que que eu Isso. fiz? Na volta eu já troquei no aeroporto por dólar americano.
porque aí ficaria mais fácil para eu fazer essa transação aqui dentro do real, tá? Então é importante você conhecer para onde você está indo, para você ter essas noções assim que podem fazer a diferença depois, porque às vezes você chega aqui com a moeda aqui, e aí você vai ficar com aquela moeda com mais dificuldade para trocar. Exatamente. E tem que ter muito cuidado também com essas trocas no destino, em lugares assim que a gente não conhece, né? Porque às vezes a gente chega no lugar, tá cheio de gente querendo que você troca, né? Te oferecendo para trocar. Inclusive, eu tive uma história engraçada barra trágica, né? Que um cliente meu foi para a Argentina e aí aconteceu com 2 clientes, na verdade. Um que foi passado para trás, né? Passaram a perna nele, que ele pegou um táxi e pagou e o cara devolveu moeda falsa para ele. Ele não conhecia, acabou, né, tendo esse problema aí na viagem. E um outro que também foi para a Argentina e trocou por um cambista lá. Não sei nem se chama cambista, mas que fica lá no aeroporto falando que tem o dinheiro para trocar, e aí ele colocou uma taxa mais barata. E ele trocou e também era moeda falsa. Nossa, então, assim, igual você falou, é importante até conhecer, né, algumas cédulas da moeda do lugar que a gente está indo, porque a gente chega lá, às vezes nunca viu, né? Então, a gente pode ser enganado, né? A gente pode ser facilmente enganado. Nossa, assim, o turista, às vezes, ele fica numa empolgação que é natural, pelo novo, por tudo, e ele esquece do básico. Que uma das coisas básicas que eu falo para todo mundo é: pesquise na internet qual é a moeda local do lugar que você está indo e identifique as moedas que estão em circulação ali, a foto, né, para você ver mais ou menos como é, porque pelo menos você tem uma noção da nota que você vai pegar, né, fica mais familiarizado. Então, uma das dicas simples, assim, é fazer essa pesquisa antes de efetuar a viagem. Eu também sempre recomendo a gente usar várias formas de se levar dinheiro também, não ficar preso em uma só, porque a gente pode ter algum perrengue, né? Às vezes a gente confia em uma delas, e eu sempre assim, né? Igual, por exemplo, a gente depois vai entrar nos pontos, mas, por exemplo, eu sempre levo cartão de crédito, embora às vezes eu não vou usar, total. Mas é uma segurança que a gente tem ali no caso de uma emergência, de uma situação, né, atípica que pode acontecer. Eu já vou até pontuar quais são os meios para você levar e a gente vai fazendo essa troca. Então, deles é em espécie. Vamos começar. Um deles é em espécie, em cartão de crédito. Eu até anotei aqui para não esquecer de nenhum. Cartão de débito, tem opções de contas no exterior e tem o cartão pré-pago. Quando eu viajei, na época, né? Já há algum tempo aí, né? Que já tem quase 2 anos de pandemia, mas alguns anos que eu não estava viajando para o exterior, né? Eu levei dinheiro em espécie e levei o cartão pré-pago, porque na época eram as melhores opções, né? E levei o cartão de crédito. E o meu cartão de crédito pessoal, eu levei como um plano B, né? Então, eu sempre falo para os clientes assim, levem mais de uma opção de pagamento e tenha em mente um plano B. Porque se acontecer algum imprevisto na viagem, você tem para onde correr. Igual eu já tive cliente que foi assaltado e levaram a carteira dele com todos os cartões que ele tinha pré-pago. Aí a gente teve que pedir segunda via. Enquanto isso, o cliente vai ter que usar alguma coisa. Né? Eu já tive cliente que guardou dinheiro no hotel e foi assaltado. Então, assim, gente, o mais perigoso de todos é levar muito dinheiro, tá? Muito dinheiro, entre aspas, viu? Porque cada destino tem um limite para você levar para aquele país. Não esqueçam então vamos começar disso, pelo dinheiro aí. Vamos começar pelo dinheiro em espécie, né? Que é um risco alto de você ficar andando com aquela... Levar o dinheiro em espécie, às vezes, pode parecer mais barato para o cliente. Por quê? Porque a taxa de IOF é 1,1%. Né? E ele vai ter ali o câmbio do dia, que ele vai trocar, fazer a troca, e aparentemente é uma opção boa para se levar. Só que a opção mais arriscada de todas é o dinheiro em espécie. Porque geralmente o turista, ele é visado
quando ele chega no lugar, todo mundo percebe que ele é turista, não tem como. Né? Então, as pessoas do hotel, não sei, às vezes a pessoa vai ficar num hotel que a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, as pessoas, às vezes, ali não tem um cofre naquele hotel, a pessoa vai guardar dinheiro em algum local. Escondendo dinheiro no quarto. Eu já vivi essa situação aqui. Meu marido tá aí assistindo, ele vai lembrar. Deixa eu contar uma história. Deixa eu contar uma história para vocês, para descontrair. Quando eu fui para Orlando, nós ficamos em um hotel lá, né, que agora eu nem lembro o nome. Só que o hotel teve um princípio de incêndio no meio da noite. Nossa, Deus! E aí, quando começaram os alarmes, tudo em inglês, e eu não falo inglês, né? Não entendo nada. E aí, eu só pensava de sair correndo do hotel. E quem disse que a gente lembrava onde estava o dinheiro na hora, guardado, né? Não. Então, assim, até isso, coisas que eu nem pensei que eu ia passar, né? De ter um princípio de alarme, de um princípio de incêndio, e tocou o alarme, a gente teve que evacuar o quarto e descer e tal. E assim, você não tem muito tempo para pensar. E aí eu só pensava assim, cadê meu passaporte e o meu dinheiro? E a minha filha, né, que era pequenininha, que foi o que eu peguei, né? Você tem que ver as cenas do meu marido. Meu marido é assim, agora a gente já está evoluindo mais nessa questão. Mas já teve viagem assim, da gente chegar no quarto e ele fica estudando o quarto para ver qual lugar que poderia esconder o dinheiro, que se entrasse um ladrão, ele nunca ia desconfiar que o dinheiro estava ali. Pensa, que situação, né? Então, e eu já viajei, na época, com meu ex-marido, ele ficava com medo de deixar o dinheiro no quarto e a gente levava o dinheiro. Nossa, Deus, então, ele ficava andando com dinheiro. Ficava andando com dinheiro, olha que perigo, né? A gente era a primeira viagem, a gente não sabia o que fazer com dinheiro. E aí ficava andando, né? Mas assim, voltando ao nosso assunto mesmo do dinheiro, coisa que é importante, fora as histórias, né, de viagem, porque quem viaja tem muita história, essa é a parte boa. E aí, o que acontece? Tem um limite. Nos Estados Unidos, se não tiver alterado, até a última pesquisa que eu fiz não tinha alterado, tá? Se você viaja sozinho, você pode levar até, se eu não me engano, é 10 mil reais. Então, quando você fizer, né, a conversão, né? Isso, você tem que ficar atento, porque é esse valor que você pode levar. E se for a família, né, se você comprovar que está em família, tiver lá comprovação que é parente de primeiro grau, aí pode ser até 10 mil dólares a família. A família inteira. Então, aí você vai dividindo por pessoa, tal, para não ultrapassar. Então, dá para levar mais dinheiro quando você vai em família. E aí eu lembro que na época que eu viajei foi assim. Né? Você tem que declarar, tem que justificar, né? E corre o risco deles, desse valor. É porque aí você vai ter que explicar por que você está levando esse dinheiro, né? Se for só turismo, geralmente não passa. Então, aí você tem que explicar o que é, e aí é aquela canseira, né? Você tem que preencher uma declaração eletrônica lá, entregar para a Receita Federal. Então, assim, é bem burocrático. Por isso que tem gente que esconde dinheiro e tenta passar. Nossa, porque Deus. Aí ele não quer declarar né, aquele dinheiro. E a questão, tem duas desvantagens. E aí é crime, viu, gente? E aí é crime. Pelo amor de Deus. Imaginem que situação. Agora, tem duas coisas também que são desfavoráveis aí para levar o dinheiro, além desse risco todo. É que o dólar é o turismo também, quando a gente compra na casa de câmbio, que é o dólar mais caro. E tem a taxa também da casa de câmbio, né? Que é o spread, né? Da casa de câmbio, que também eleva aí o valor, né? Desse do dólar também. A única vantagem do dinheiro é o IOF, que é 1,1%. Né? E aí, assim, todo mundo tem que levar um pouco de dinheiro, né? A gente aconselha levar. Mas você também tem que ter um cuidado de não ficar dependente só daquele dinheiro que você vai levar. E aí vem o plano B, plano C, né? Então você tem que ter algum dinheiro ali, com certeza, né? Mas aí o ideal é que você planeje a sua viagem para você saber quanto você vai gastar em dinheiro por dia, aproximadamente.
Ah, eu vou gastar com alimentação, eu quero pagar em dinheiro. Isso, aí você faz uma mini lista, né, do que você pode gastar, que vai ser em dinheiro, que é obrigatório a ser em dinheiro. E as outras coisas você Exatamente. dá preferência para outros meios de pagamento. E aí a Isso. gente já entra em alguns outros meios de pagamento, que inclusive eu vou deixar para a gente falar das contas do exterior no final, tá? Tá, beleza. Porque já vou adiantar que é um dos mais atrativos, É, melhor porém a gente opção. vai explicar um pouco mais. Então, depois do dinheiro em espécie, outra opção muito usada, inclusive na época que eu viajava, era o cartão pré-pago. É, já Por usei quê? Porque demais ali, também. o cartão você abastece ele, coloca ali o quanto você quer usar, e aí meio que fica sendo seu orçamento. Você consegue colocar mais pela internet, então é uma facilidade muito grande o cartão pré-pago. Você não tem muitas surpresas, né? Lembrando que quando você fala de cartão, qualquer tipo de uso de cartão de bancos comuns aí, tradicionais, você vai pagar o IOF de 6,38, É. mais um monte de coisa, né? Então você já E tem a que ficar cotação atento. turismo. E a cotação turismo nesse caso Todos também. cotação turismo, exatamente, cotação É. turismo também, tá? E além disso, se você precisar sacar com um cartão de crédito, você vai pagar algumas tarifas que aí vai depender do banco. Tem variação de banco para banco, tá bom? É. Então E é tem bom você ver lugar, isso. Dani, que também não aceita esse cartão pré-pago. Então, não é uma coisa assim que também em qualquer lugar você vai poder usar, né? Tem isso também. É, tem isso também. Quando eu viajei, eu não tive dificuldade para usar. Eu lembro que eu levei uma bandeira Visa e um Master, porque eu não sabia. E aí tinha alguns estabelecimentos que só aceitavam o American Express na época. E aí a gente pagava em dinheiro quando era assim. Acabava Entendi. tendo que fazer o saque no cartão pré-pago. Ia naquelas, acho que chama ATM, né? Eu não É, lembro agora. ATM. Que é Isso tipo um mesmo. caixa eletrônico, e aí você vai É, lá e efetua o saque. isso mesmo. Lembrando que aí o cartão pré-pago você pode levar e tem um cartão de crédito também. Só o cartão de crédito você tem que lembrar de fazer o aviso da viagem no seu banco e o desbloqueio internacional, da função É, internacional. Então não é qualquer cartão, tem que ser um cartão de internacional para cima, é, né? E aí você tem que fazer o aviso da viagem, não é só chegar lá e usar, não. Senão não vai é. funcionar. Eu já tive cliente que chegou para usar e me ligou lá do exterior Nossa, para desbloquear. e uma coisa Que também achou que eu isso acho também. interessante do cartão de crédito é de levar mais de um. Por exemplo, tem algumas bandeiras, igual a bandeira Elo, que é uma bandeira nova, que nem todo lugar ainda aceita. Então é bom a gente pensar na bandeira do cartão também. Mesmo que a gente esteja levando só como reserva ali, né, no caso de uma Isso. emergência, pode ser que a bandeira não seja mais aceita também lá, né? Do cartão, tem uma coisa também importante que eu anotei aqui para falar, que eu lembrei. Desde março de 2020, ou seja, praticamente quando a gente começou a pandemia, que a regra do cartão de crédito ela foi alterada pelo Banco Central. Então, a partir do dia 1º de março, existe a opção de você pagar o câmbio do momento da compra e não mais É, do momento do fechamento da fatura. Então, melhorou, né? isso foi um ponto positivo, porém, o Banco Central liberou como um aceite do cliente. Então, alguns bancos, se o cliente não deu esse aceite, pode ser que o cartão dele ainda está com formato antigo. Então, é Entendi. importante deixar essas funções liberadas e o cartão de crédito ser um meio de pagamento de plano B, né? Se tudo der É, errado, você tem ali as funções liberadas. E aí, lembrem-se que se vocês não escolherem, pode ser que o banco de vocês ainda está na regra antiga, e é. aí vocês vão pagar o câmbio surpresa que a gente falava, né? Que é o Gente do céu, já câmbio do dia que aconteceu fecha o isso. cartão. Já aconteceu isso com a gente antes, né? Quando a regra era assim para todo mundo, a gente às vezes usar o cartão por algum motivo e ficar morrendo de medo. Assim, de no dia do fechamento, o dólar tá muito alto. E já aconteceu assim, de É, estar muito alto ou de ter abaixado, porque é uma loteria, eu né? já tive uma cliente
foi meu cliente da época do Itaú aí vai lembrar. Eu trabalhava em PAB, né? Que era um posto de atendimento dentro do órgão público. E aí um dia um cliente meu viajou e quando ele voltou, a fatura dele, quando ele foi pagar, ele quase morreu. Deu Nossa, 50 mil reais na época. Deus do céu. Porque assim, ele pegou uma variação cambial Muito da alto. época que ele viajou para a época que fechou a fatura muito grande, ele quase morreu. Ele falou, Daniele, veio errado. Deus Aí a do gente céu. ligou na central para entender e tal, porque antigamente não vinha tão bem explicadinho, igual vem agora. Então, meio Entendi. que aparecia lá o valor, mal falava muito bem assim o estabelecimento que ele gastou, falava tipo assim, o país, a cidade, alguma coisa Sei. assim, vinha bem resumido, né? Deus do E céu. aí não teve jeito, veio quase 50 mil reais a fatura e foi assim, foi um susto, porque ele não tinha gastado tanto assim, sabe? Nossa, Deus. E o cartão de Ele tinha crédito gastado, mas também. não era tanto. É. E o cartão de crédito ainda tem esse IOF, que é o mais caro também, né? Que é o 6,38. Cartão de Isso, todo crédito, né? cartão. O de débito é 6,38, o de crédito e o pré-pago, tá? Falou que é É. cartão de banco convencional, é isso aí que você vai pagar. Então, assim, fica como um plano B, porque às vezes você tem que comer lá, não tem o que fazer, você vai ter que pagar de alguma maneira, né? E aí você É. pode usar o cartão. Até o Exatamente. Jardel colocou aí que dava um frio na É. barriga, né? Dá. Dava um frio na barriga. Quando chegava a É. fatura, o povo já ficava Nossa, Deus. nervoso. É. Então, dessas opções aí do pré-pago, do cartão de crédito, qual que foi a outra que eu falei? Agora a gente acho que vai falar do cartão de débito. Ah, tá. O cartão de débito, ele é quase igual ao cartão de crédito, só que a É. diferença é que debita na hora, É. na sua conta lá. Então, o câmbio não vai ter perigo de ser naquela regra antiga ou na regra nova, É. É. porque vai ser imediato. E aí, o É. cartão de débito, não esquecer também de fazer o aviso viagem com o gerente. E É. geralmente você Eu, tem que falar o local da viagem, né? Mais ou menos lá. E o gerente vai te perguntar, né? As opções que tem lá, você responde, faz a liberação e pode fazer saque, tanto do de crédito quanto do de débito. Só que são tarifas diferentes, que é bom olhar no seu banco, tá? A é. tarifa de saque para cartão de débito é uma e para cartão de crédito é outra. Eu faço isso às vezes até pelo aplicativo mesmo, né, do banco, a gente consegue fazer esse aviso de viagem. Sim, hoje está Agora, mais fácil, você não precisa ir na agência, né? Mas é importante, se tiver dúvida, entrar em contato com o gerente. e uma coisa que eu esqueci de falar também que é interessante, caso você use o cartão de crédito, né, você pode acumular milhas, não compensa, mas você pode acumular. Isso. Se você usar o de débito, já não acumula milhas. Não. Então ainda tem essa questão que é pior ainda. Mas aí vai muito da pessoa, né? Porque se é uma pessoa que utiliza muitas milhas e isso vai fazer diferença para ela, talvez valha a É, pena ela colocar Mas naquela função pelo. que o câmbio que a cotação é diária, né? E aí É. pode ser uma Mas eu opção, acho que mas não nem compensa, sempre. não, Dani. Com esse IOF, eu acho que de jeito nenhum não compensa. Nem se for para acumular milhas, eu acho que não compensa, não. Eu hoje, cartão de débito e crédito é mais só para plano B e C. Plano D É. e E, né? Tipo, CDEF, é lá verdade, pro com final do certeza. alfabeto. É, E aí, depois dessas maneiras de levar dinheiro, a gente tem uma das maneiras que está sendo mais moderna, né? E que o pessoal está usando mais, embora as viagens agora diminuíram bastante, mas quem tem viajado está preferindo usar essa opção, que é a de conta no exterior. E hoje no Brasil, nós temos, que eu conheço, são 3 maneiras de você ter uma conta no exterior abrindo aqui no Brasil. Se alguém souber mais alguma, pode compartilhar aí aqui nos a comentários com a gente, tá? mensagem. Eu acho que você também só vai saber essas 3, né? São as três, eu acho que são as três principais que a gente consegue fazer daqui e realmente utilizar como conta global no exterior, né? Exatamente. Então aí nós temos a Nômade, a conta na Nômade, temos uma conta no C6,
e no BS2, né? Que são Isso. contas que você vai abrir daqui do Brasil e você vai abrir essa conta e vai conseguir movimentar no exterior. E aí Exatamente. todas elas têm algumas particularidades, mas eu vou fazer um resumo de como funciona essa conta no exterior, tá? Essa conta no exterior, basicamente, quando você abre nos dois bancos, né, que é o C6 e o BS2, você tem um cartão dessa conta bancária internacional e você consegue fazer a utilização no exterior, É. em dólar ou em euro, né? Aí cada um tem sua particularidade. Se eu não me engano, no, no BS2 é só em dólar e no C6 tem a opção de você habilitar em euro ou em dólar, É. tá? O Uma C6 coisa é que é uma ótima importante, opção. uma coisa que é importante lembrar é que não estou falando de conta de investimentos, tá, gente? Que uma coisa é conta de investimentos no exterior e outra coisa é conta bancária no exterior. São maneiras de você ativar a sua conta dentro daquele banco que são diferentes, dá uma função diferente, tá? Exatamente. E no C6 e no No BS2, BS2, você faz a conta normal, depois você pede a conta global, né? E aí você usa o é, cartão que vai chegar para você, você pode usar ele no exterior como cartão de débito, né? E as taxas são muito menores, né, Dani? tem muitas coisas que são melhores, né? Uma das coisas é o câmbio, o tipo de dólar. Lembra que eu falei para vocês lá da diferença do comercial com o turismo? Então, todos os meios de pagamento que eu falei, que nós falamos anteriormente, usa o turismo. No caso da conta internacional, da conta bancária, você consegue utilizar o dólar comercial, que é mais É, vantajoso aí, que ele, muito né, mais você já ganha barato, aí, né? você já vai ganhar aí nessa diferença de cotação só por ser um outro tipo de dólar que você vai utilizar nessa conta. Então compensa. E aí eu até anotei aqui que eu estava conversando com a Sara e a gente Fiz anotou um algumas resumo também. diferenças. É. E A uma colinha, né? coisa que é importante é que o IOF também desses bancos é 1,1 igual dinheiro espécie, né? Só que você não Exatamente. tem o risco de ficar carregando Exatamente. aquele dinheiro lá no, não sei Então, aonde que as pessoas carregam, né? guardando, né, em vários lugares, porque se guardar em um só, você está correndo risco, né? Vai guardar em vários. E Isso aí, mesmo. o que acontece? O IOF dessa movimentação é equiparado ao de dinheiro, né, em espécie, ao que você faz para trocar moeda. Então, já facilita aí com a vantagem de ser o dólar comercial também. Então, É. você já está ganhando nas duas pontas. E quais as desvantagens? Vamos lá. No Nômade, você não tem cartão físico, tá? O cartão do Nômade é um cartão virtual. Então, você vai abrir a sua conta lá. Para abrir a conta que equivale à conta bancária no exterior, você vai precisar de um passaporte válido, tá? No C6 e no BS2 não precisa de passaporte, tá Você já bom? faz aqui E a conta primeiro, é como se fosse uma conta normal sua de banco e depois você faz a isso. global. É porque nesses dois bancos, você abre a conta como se fosse. Eles são bancos digitais, você pode utilizar como banco digitais. Inclusive, o C6 é um desses três aqui que são bem utilizados. Já o Nomad, não, ele é mais exclusivo mesmo para você usar no exterior, tá? E o Tem exterior que a alguém gente aqui fala, é isso que eu ia falar, de aonde que a gente pode usar. Tem alguém aqui perguntando, né, se só serve para os Estados Unidos. Não, não é só para os Estados Unidos. Eles têm uma lista de países que são aceitos. Cada um desses bancos que nós falamos aqui tem a lista, tá? E aí, o que você tem que observar? Você tem que observar o que vai se adaptar a você. Por exemplo, no Nomad, como eu falei, não tem cartão digital, físico, tem só o digital. Como que É, funciona? Você vai ter que habilitar aquele cartão virtual
numa plataforma dentro do seu celular, não sei nem se chama plataforma, mas naqueles lugarzinhos que tem escrito Pay. Tem o Samsung Google Pay, Apple Samsung Pay. Isso, aí você habilita lá, habilita no Pay. Habilitou, aí você vai fazer a compra na loja física utilizando o celular, tá? Isso. Então, assim, aí vai muito da pessoa, se a pessoa também não ainda aderiu a essa tecnologia, talvez ela vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Então, é importante pensar nessas maneiras. E o Nômade também, ele não tem praticamente nenhuma tarifa, né? O que é legal. E ele tem um convênio com um banco lá nos Estados Unidos. Então, você tem uma proteção de até 250 mil dólares, que equivale à proteção do Brasil do Fundo Garantidor de Crédito também. Ah, tá. Isso aí eu não entendo nada, essa parte aí de fundos de segurador porque quando de crédito. você deixa o dinheiro parado na conta corrente, hoje o Fundo Garantidor de Crédito do Brasil garante, se o banco quebrar, você vai ter de volta os 250. Lá nos Estados Unidos também tem isso. O Nômade tem isso. Então, se acontecer qualquer coisa com o Banco Nômade, o seu dinheiro vai ser devolvido até 250 mil dólares. E tem uma coisa interessante no Nômade também, que não tem jeito de você sacar nas maquininhas lá de ATM, porque é só um cartão virtual, então não tem jeito de sacar. Exatamente. Não, ele não saca, ele só serve para você fazer. Inclusive, teve uma coisa que eu fiz na viagem que talvez algumas pessoas possam fazer também. Eu comprei muita coisa na Amazon e pedi para entregar no hotel. Eu já então fiz dá isso para também. você fazer isso. Dá para fazer isso então com o Nômade. Né, você faz a compra pela internet e pede para entregar no seu hotel, porque aí eles vão te entregar lá e você economiza tempo, né, de sair procurando, pega um preço bom e consegue fazer outros passeios enquanto isso, né? Então, se você já tiver direcionado que você quer comprar, no meu caso foram produtos de cabelo, né, que eu sou dessas. Perfume, maquiagem, né, coisa de mulher que a gente sempre compra. Que eu já tinha uma lista, falei assim, isso aqui eu tenho que levar. Então, só pesquisei lá como seria. Eu já fiz isso também. Agora, porque o tempo é muito escasso, né? A gente não tem tempo para fazer tudo que a gente quer quando a gente viaja. É verdade. E o Nômade também tem um prazo para o câmbio fazer nele também, que é até 2 dias úteis, né? Que é diferente dos outros, que é imediato. Isso também eu coloquei aqui como diferença. Na verdade, eu andei pesquisando, é até 48 horas em todos. Só que os outros bancos, como eles são digitais, conseguem fazer isso mais rápido. O Nômade então, assim, tem o prazo, mas eles executam mais rápido. Uma pessoa aqui está falando exatamente isso, que o Nômade, eu acho que é o Mário, falando que o Nômade realmente ele tem poucas tarifas. O que não é legal é porque ainda não tem um cartão físico, né? Que você vai ficar só com cartão virtual, não tem jeito de sacar quando você fizer a viagem. Mas ele é uma boa opção. Eu pesquisei sobre isso também. Realmente o Nômade ele é bem equiparado ao Nubank, que de uma maneira simples de você utilizar e de uma maneira totalmente digital, né? Na reportagem que eu vi sobre ele, eles têm um projeto para implantar o cartão físico. Mas até agora não tinha, não estava ainda vigente, assim, não tem ainda, mas eles têm interesse. Não vai demorar, não. Não vai demorar, não. Né? Eu acho que vai ficar como opção, porque eles vão poder, mais gente vai poder utilizar, né? Exatamente, isso mesmo. Agora os outros dois, o C6 e o BS2, o que acontece? Nele você não está abrindo uma conta nos Estados Unidos, tá? Aí você está abrindo uma conta lá nas Ilhas Caimã. Então, se você tem um sonho de ter uma conta nas Ilhas Caimã, aí você pode ter através desses dois bancos, né? Muito Mas chique. isso não quer dizer nada, tá, gente? Não quer dizer que é porque é paraíso fiscal, que vai ser pior ou não. Isso daí é uma questão mesmo de legalidade, de burocracia, que às vezes tem alguns países que são mais liberais, né? E aí... Mas qual que é a importância de você saber isso das Ilhas Caimã?
É que aí não tem aquele seguro lá que eu falei para vocês da proteção dos 250 mil dólares do dinheiro em conta corrente. Então, se acontecer alguma coisa com esses bancos, você está correndo o risco do banco, tá? É, Então, é tem isso. importante para vocês saberem isso. E nesses dois bancos, é mais simples você abrir, porque você vai abrir. Isso eu estou falando da parte de conta bancária global, tá? Porque a parte de conta bancária nacional, aí tem o Fundo Garantidor de Crédito, tipo o C6, está coberto. Ah, tá. São Entendi. coisas diferentes. Você tem que Ah, tá. habilitar a conta global. Isso aí foi interessante, porque eu não tinha entendido isso, não. Então, é importante mesmo. Então, quando você está movimentando no C6 ou no BS2 aqui no Brasil, tá tudo ok. Só quando você está Isso, colocando na conta global que tem isso. essa questão que não tem um seguro. É porque Tá. imagina que o banco ele tem que fazer tipo um convênio, né? Tipo com outro banco. Aí o Nomad ele tem essa parceria com um banco nos Estados Unidos, que o Banco dos Estados Unidos tem essa proteção desse fundo garantidor deles lá, que tem um outro nome que Entendi. agora eu esqueci. E aí, nos outros bancos, esse convênio, digamos assim, essa ligação não é com os Estados Unidos, é com as ilhas, as ilhas ou a ilha, né? A Ilha Acho que Caimã. são as. São as Mas ilhas, né? eu fico pensando aqui, Dani, não é possível também que na hora que você pôr o dinheiro lá para poder você viajar, justo aí o banco vai quebrar, mas não é possível, tem que ser muito pesado para isso acontecer. Eu acredito também que o risco não é tão Baixo. grande assim disso acontecer, né? E acredito também que você não vai fazer depósitos gigantescos lá com essa É, intenção. Até é. porque se você vai fazer um depósito maior, talvez você vai fazer na parte da conta de investimentos, que é uma outra conta dentro do C6, dentro o BS2 não tem, tá? O BS2, ele só tem a conta bancária. E o Nomad e o C6, eles têm as duas. Ele tem a de investimento e tem a Ah, conta bancária no exterior. Então, são três ah, coisas diferentes, tá? Então, tem, por exemplo, o C6 tem a conta nacional, a conta de investimentos internacionais e a conta bancária internacional, que é a global. deixa eu te perguntar uma Todos coisa. são diferentes, mas que você movimenta todos através da conta nacional. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos supor que eu tenho uma viagem programada para o meio do ano que vem e eu quero já começar a juntar essa moeda, né? É legal eu usar essa conta de investimentos aí internacional, por exemplo, no C6, para ir colocando esse dinheiro lá ou não tem nada a ver? Não, eu acho que é mais legal você. O que eu recomendo para os meus clientes? Você escolhe um desses bancos que melhor você acha que vai te atender, né? E se você tem facilidade com o cartão virtual, o Nomad é muito bom porque não tem tarifa. Agora, se você não tem, o C6 é uma excelente opção. E aí você vai fazer depósitos, não todos, não tudo de uma vez. Você vai colocar lá, vamos supor, estabelecer um valor mensal para você ir colocando na conta bancária internacional. Tá Ah, bom? tá. Porque se você pôr na conta de investimentos, você já vai ter uma alteração aí de imposto de renda, porque o dinheiro vai estar investido, e depois você tem Ah, que resgatar e tem que fazer a transferência para o outro. Então, se você já tem um planejamento de viagem, já sabe mais ou menos, pelo menos o ano que você quer viajar, então você já pode fazer nesses depósitos, tipo assim, o dólar deu uma caída, tô a fim de colocar, vou colocar X valor. Aí, mês que vem, coloco mais um pouco, porque o dólar está bem imprevisível também. Então, ao mesmo é. tempo que ele está com uma tendência, né, de estar aí, acho que está fechando aí próximo a R$ 5, mas amanhã, né, ou mês que vem, ou daqui, sei lá, 60 Nossa, dias, pode estar totalmente diferente, né? é. Então, E eu aí, será aconselho que para as eu. pessoas irem fazendo o preço médio. Então, será que eu posso pegar dinheiro? O dinheiro tem que ser da conta do próprio banco para me transferir para Global, ou será que eu posso transferir de uma conta de outro banco para direto para Global? Acho que não, né? Isso Não, aí eu nos não bancos, sei. nesses dois, no BS2 e no C6, você tem que transferir primeiro, porque você só consegue abrir a global se você tiver a nacional.
É. Entendeu? Então, E o aí eu dinheiro tem que estar na transfiro, conta então. nacional Ah, e tá. E aí aí eu você jogo faz pra a lá. transferência, como se fosse lá dentro dele sem taxa nenhuma, entendeu? Ah, tá. E uma coisa, Dani, você que é especialista nisso, uma boa estratégia é ir fazendo isso aos poucos, né? Para evitar essa variação muito grande do câmbio, não é? Isso é o que a gente chama de fazer o preço médio. Então, você vai comprando aos poucos, não comprar tudo de uma vez, porque né, você pode ter a sorte do câmbio estar muito bom naquele momento que você comprou, mas você pode ter o azar de estar muito alto e você achar que está barato. Então, a gente, como é uma coisa muito instável, o câmbio, então a gente sempre aconselha, assim, você ir fazendo esse preço médio. Entendi. E depois eu consigo voltar com esse dinheiro da conta global para a conta normal? Deve poder, né? Voltar. Vamos supor Todo, que sobrou um pode. dinheiro lá. Pode, só que aí tem alguns detalhes. Por exemplo, toda vez que você volta, você paga um IOF, tá? É. Se eu não me engano, é Ah, 0,36. tá dando, você tá esperto, hein? É isso É, mesmo. Eu acho que é 0,36, 0,38, uma coisa assim. Na volta você também na paga. volta você paga IOF. Então, toda vez que você transforma uma moeda em Troca, outra, né? você tem que pagar o IOF, que é o imposto, né? O governo vai lá e fala, seu espertinho, me dá um pouco aqui. Você tá com dinheiro. É, tem que Aí ficar ele esperto vai para não ficar lá e pega. trocando, né? Mas essa Pode. estratégia é boa, assim, para quem já está planejando viajar ou quer fazer a primeira viagem internacional e já quer ir juntando dinheirinho ali, ó. Essas contas são boas para você já ir aos pouquinhos, né? Colocando lá aos pouquinhos o dinheiro. Sim, sim. Eu tô até pensando em qual dessas aqui que eu vou abrir, porque eu gostei, Eu já achei até interessante. decidi. Eu já decidi, só Já? não vou falar para não influenciar aqui o Ah, pessoal, pois mas eu já é. escolhi. É. Quase que eu te pergunto, hein? Qual que era? Depois eu Falei, te eu vou conto. perguntar. Então tá. Eu ainda não escolhi, não, de verdade. Teve uma pergunta aqui da Valesca Alves, que ela tá perguntando se no Nômade pode transferir direto. Cadê? Sumiu aqui. Transferir de conta do Brasil direto para ele. Pode, você vai fazer uma TED. Todos esses aí você vai fazer a TED. Tá? E aí você vai fazer o pagamento só da TED se o seu banco cobrar. E outra coisa que é importante falar que eu não falei, no C6, eles não cobram tarifa de manutenção. Nenhum desses três cobra tarifa de manutenção. Mas no C6 ele cobra uma tarifa como se fosse de cadastro para Abertura. você fazer de abertura para a conta global, que é de US$ 30, tá? Você fica isento dessa tarifa se você tiver investimentos lá dentro. Deixa eu ver aqui se eu anotei quanto que E é. se você tiver também o C6 Acho que é Carbon, 20 que é mil aquele. reais. E se você tiver o cartão deles, que é como se fosse o Black, né, que é o C6 Carbon, você também é isento desses 30 Isso, euros aí. exatamente. E aí é importante falar também que, além dessa tarifa, tem uma tarifa de inatividade. O que é essa tarifa de inatividade? Se você ficar 12 meses sem fazer depósito, sem movimentar a conta, você vai pagar US$ 10, tá? No BS2 e no Nômade não tem esse tipo de tarifa. Então, você pode abrir e ir guardando o dinheiro lá quando der e tal. Outra coisa, saque pelo BS2 e pelo C6 são $5 e se for em euros, 5 euros por saque. Tá? Então saca tudo de uma vez, né? Não fica não sacando saque todo picado. dia. Ou pelo menos menos saque, né? Programa lá, por exemplo, um no início da viagem, um mais pro final, sei lá, para não ficar toda hora sacando, porque senão depois você vai deixar de comprar um monte de coisa legal. Não, tá doido, de pouquinho em pouquinho, você às vezes deixa de comer uma coisa diferente, de comprar um souvenir, né? Dá diferença, sim. De passear, né? Conhecer lugares extraordinários, porque assim, uma das coisas que eu sempre falo, abrindo aqui um parênteses no nosso bate-papo, eu falo para os clientes o seguinte: você tem que curtir a jornada, gente. Vocês têm que viajar, vocês têm que se divertir. Isso também é um investimento. Às vezes a pessoa fica preocupada só em juntar dinheiro para aposentadoria e guardar, e guardar, e guardar, e não vive o hoje, não vive o presente. Sabe? E assim,
as experiências que você adquire em viagens, quem não viajou, gente, eu vou falar para vocês, comecem, tá? Eu não sou expert das viagens, mas assim, eu adquiri experiências assim extraordinárias que de assim, mudar a chavinha aqui dentro, sabe? Principalmente quando eu fui para a Austrália, por exemplo, que eu peguei um fuso horário lá, que acho que são 12 ou 13 horas de diferença. Eu sabia que existia, mas não sabia como era isso na prática. Gente, é uma loucura. Pensa, você sai, você não viveu um dia, já tá lá no outro dia e você volta, o tempo volta, é o mesmo dia do que você saiu lá, porque o fuso, né, te atrapalha toda. E aí, as experiências, né? A cultura do lugar, né? Te ensina culturas. demais. Nossa, lá na Austrália, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção é que eles não têm horário de almoço. Não? Não tem, não, eles têm um horário de lanche. Então todo mundo sai com a sua marmitinha de casa. Na hora do almoço, eles sentam em qualquer lugar e fazem um lanche. Só que aí a carga horária deles é como se fosse a nossa carga horária de 6 horas. Então eles entram mais ou menos às 9 e quando vai dando ali às 5 horas, eles já estão saindo. E aí, chega em casa, tem um jantar. Então eles trabalham menos. Eu estava lendo Mas isso no livro essa semana, sobre isso. E tem países na Europa, por exemplo, tem países na Europa que tem o siesta, né? Que você dorme depois do almoço também, né? Então, assim, eu vivi algumas coisas assim que a gente às vezes lê e alguém fala, mas que quando você tá na prática, gente, você chega aqui no Brasil e você fala assim, nossa, pra que eu tiro 2 horas de almoço, né? Eu podia trabalhar mais rápido, né? Diminuir, e sair mais né? cedo, por exemplo. Aí você fica pensando, né? Por que eu recebo mensal, né? Por que eu não recebo por hora? Né? Tem lugar aí que você recebe por hora. É claro que tem muita gente que já trabalha assim no Brasil, muita coisa está mudando. Mas a grande maioria é CLT, só recebe uma vez por mês, né? Então, e a gente tem lugares aí que é por semana, por exemplo. Então, quando você vive isso, né? é bem interessante. Você vê uma outra realidade, uma outra possibilidade, né, para a sua vida, para várias questões que a gente às vezes não visualiza aqui. Exato. Uma das coisas que me chamou mais atenção foi a parte tecnológica, gente. Tem hora que você sai assim do Brasil e você percebe como tem coisas avançadas no mundo e que a gente nem sabe que existe, sabe? Eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos, que eu vi aquelas maquininhas que tinham no hotel para você lavar roupa, que você põe moeda, sabe? Igualzinho no filme. Você coloca a moedinha lá e lava a roupa, sabe? Aí eu falei, gente, isso é muito legal, né? E a gente vê também, a gente vê em alguns lugares como as coisas são desburocratizadas também, né? Então, assim, é muito legal a gente ver essas diferenças, né? Isso acrescenta demais pra gente, né? Acrescenta, gente. Então é isso. Eu acho que eu abri aqui um parêntese na live pra gente descontrair um pouco. Mas eu acho que vocês têm que investir em conhecer novas culturas, mesmo dentro do Brasil. Às vezes você fica aqui, não tem condição de viajar para fora, mas você vai de um lugar para o outro no Brasil, tem uma diferença muito grande, né? Tem uma diferença grande. Uma coisa que você falou que eu gostei demais quando a gente estava conversando é que a gente tem que ter 3 gavetas, né? O nosso dinheiro tem que ter 3 destinos. Fala um pouquinho sobre isso. Eu sempre falo, né, para os meus clientes, para todo mundo, que a gente tem que fazer a nossa vida, né, os nossos investimentos com 3 gavetas, que é uma gaveta que é o caixa, que é o nosso caixa ali do dia a dia e tal, que você tem que fazer a famosa reserva de emergência, se alguma coisa der errado, você vai tirar daquele lugar, mas você tem que ter a gavetinha do meio, que é a segunda, que é para realizações de sonhos, realizações dos seus objetivos aí. Aí você pode colocar objetivos de 1 ano, de 2, de 3, de 4, pode fazer mini gavetas dentro dele e ir realizando ao longo do caminho. E ter a terceira gavetinha, que é pensando na sua aposentadoria. Então, quando você constrói a sua carteira de investimentos e você pensa no todo,
aí você consegue saborear melhor, né? O caminho, a jornada. Porque, gente, investir não é só aposentar, não é só você chegar lá no final e falar assim, ah, eu quero aposentar, quero viver de renda. Mas e aí você já está idoso, talvez você não vai ter muito tempo para viajar. Um dia, eu fiz uma viagem com um senhor, estava num grupo que a gente estava, e ele falou assim para mim, ele falou assim, minha filha, toda a minha vida eu vivi para viajar na minha velhice. Para quando eu chegasse na minha velhice, viajar. Só que agora eu não tenho saúde. Eu não posso, eu pego um avião para ir para outro país, eu passo muitas horas sentado, eu tenho problemas de articulação. Então, assim, quando eu chego, não é mais a mesma coisa. Então, ele falava para mim, viaje agora. Ele falava assim, viaje enquanto você é jovem, porque ela tem mais sabor. Exatamente. E eu falo, e assim, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, viagem quando der vontade, gente. Porque passa, viu? A vontade passa. As prioridades mudam. Então, se você tem um sonho de conhecer um outro país, se programe para fazer isso o quanto antes. Porque vai chegar filhos, vai chegar trabalho, vai chegar novas oportunidades e às vezes você não tem aquele mesmo time ali para viajar. E aí você acaba não indo. Então, e agora, mesmo que a gente não possa viajar nesse momento, já está na hora da gente planejar, né? Já está na hora de planejar as nossas viagens. Olha só, eu ia viajar com a minha filha o ano passado. A gente ia fazer uma viagem para a Europa e ia ficar aí pelo menos uns 20 dias, tal, que eu tava de plano. E aí eu enrolei para comprar passagem, aí eu ia comprar em dezembro, e aí foi quando a pandemia já estava mais acentuada, eu decidi não comprar. Mas olha só para você ver, né? Quanta gente deixou de viajar e agora não está mais aqui. Exatamente. Agora não está mais aqui, porque simplesmente veio uma pandemia e aconteceu isso, perdas de pessoas, né? Quantas pessoas que eu conheci que estavam me falando, olha, eu vou viajar a tal época para comemorar o casamento e tal, e que um dos dois faleceu. E que não foi. Deus. Então, assim, é bom a gente se planejar, mas é bom a gente se planejar e também já ir executando pequenas coisas, sabe? Ao longo do caminho. Exatamente, por isso que eu falo, é a hora da gente entender sobre a questão de que dinheiro levar para começar a se organizar, entender um pouco mais como que eu vou montar esse roteiro, né? Por isso que eu tô sempre falando sobre isso, porque você daqui a pouco pode estar com a sua viagem toda pronta e sendo só precisando executar, isso mesmo. Nossa, e é isso, gente, a gente tem que estar, às vezes você não sabe para onde você quer ir, mas já começa a colocar vários destinos que você gostaria de conhecer e começa a guardar o dinheiro. Depois você decide para o lugar que você vai. Exatamente. Entendeu? Começa a pesquisar sobre os lugares para ver qual que você se identifica mais, né? E aí começa a planejar. Se você não tem nenhum destino ainda, né? Até por conta da pandemia e etc., já tira um valor mensal que você tem, que você acha que você pode guardar, começa a guardar. E aí, enquanto você vai guardando, você vai pesquisando locais, você vai seguindo a Sara aí, que ela dá altas dicas que eu sei, né? Se tiver dúvida, me manda lá no direct, se eu te puder ajudar com alguma informação, eu também vou ajudar. Eu ajudo muitas pessoas que me perguntam lá, né? Claro que a gente trabalha muito e às vezes não tem tempo de responder, mas uma hora ou outra eu respondo, viu, gente? Ai, que joia. É bom saber que a gente pode contar com você aí. Quem não tá me seguindo, já vai lá, me segue. Segue a Sara também. Quem veio aí por mim, segue a Sara. E conta com a gente sempre. Ô, Dani, muito obrigada, viu? Você deu uma aula aqui pra gente desse assunto, que é um assunto tão relevante, que muitas pessoas não têm acesso a essas informações e que realmente fazem a diferença na hora da gente planejar a nossa viagem, fazer com que ela tenha um custo menor, que a gente otimize. Eu falo assim, que a gente pode otimizar os custos da nossa viagem em todas as etapas. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer uma viagem sem perder a qualidade, mas gastando muito menos, né? Então, você ajudou a gente demais. Eu quero te agradecer muito, falar com o pessoal para te seguir.
e que realmente você tem informações muito importantes e muito relevantes aí sobre esse tema de finanças. Obrigada, gente. Eu já estou despedindo, né? Que eu acho que já está dando nosso horário. Já Mas sim. realmente eu gosto muito do que eu faço e eu faço assim com prazer mesmo, de coração. Todas as pessoas que eu posso ajudar, eu gosto de levar informação para elas, né, terem a oportunidade de fazerem boas escolhas, né? Uma das coisas que eu mais prego é isso, que você precisa conhecer as coisas para você escolher e não aceitar. E não chegar lá, por exemplo, no seu gerente do seu banco e ele falar, ó, só tem essa opção. Se você vai viajar, você tem que levar esse cartão aqui e pronto, você vai usar esse cartão. Não é assim, você tem que saber que tem outras opções em outros lugares, né? E hoje, graças a Deus, muitos gerentes também, eles já estão tendo mais responsabilidades de fazer a informação chegar de uma maneira mais correta. Mas é bom você saber, porque você tem um poder de escolha melhor. Então é isso, exatamente. gente. Ô, Dani, então, muito obrigada, né? Vamos continuar aí falando sobre esse assunto. Quem sabe depois a gente faz uma live falando só sobre esse planejamento financeiro de viagem, que eu acho que é um assunto também muito legal para a gente conversar. Mas muita gratidão a você pelas suas contribuições, pelas informações, né, tão importantes. E obrigada a todo mundo também que participou com a gente aí, né? Que está planejando aí também a sua viagem internacional. É isso aí, daqui uns dias a gente começa a postar, né? Que a gente vai poder viajar, se Deus quiser, aí a gente vai postar as viagens, né? Isso aí, se Deus quiser em breve. Então, fica com Deus, não esquece de salvar a live, depois eu vou copiar ela lá para eu ter salva também, tá? E aí depois a gente marca outra pra gente trocar um assunto aí. Tá joia, um beijo então, boa noite pessoal, muito obrigada. Tchau, boa noite, gente. Boa noite, tchau, tchau, com Deus.